Boa noite, companheiro Wagner. Quero aqui fazer uma saudação a todos os que nos assistem nessa webinar. Agradecer demais o convite da Central dos Sindicatos Brasileiros, na figura do meu querido amigo Antônio Neto, que é o nosso presidente, a quem manifesto aqui a minha solidariedade em relação à partida de sua querida mãe na semana passada. Eu que já perdi meu pai e minha mãe, sei bem da dor que a gente sente, mas que eles nos deram essa missão de lutar para que o país, para que o mundo que a gente vive seja um pouco melhor, e eu tenho certeza que ela vai estar continuando a iluminar o Neto, a ser esse grande líder em defesa de um Brasil mais justo, em defesa de melhores condições para o povo trabalhador do nosso país. Receba meu grande abraço, meu querido amigo Neto. Quero saudar meus colegas aqui de debate, né? O Emanuel Pinheiro, deputado que mostrou que mesmo, digamos assim, o PTB hoje tendo uma postura muito de centro, né, muito desfocada, talvez, das origens que o trabalhismo brasileiro teve, mas ele tem uma visão extremamente lúcida e que certamente vai ser um parceiro nosso nessa trincheira contra essa malfadada reforma administrativa que, infelizmente, complementando o que já aconteceu na reforma da Previdência, complementando o que já aconteceu nessa PEC do ajuste fiscal, que colocaram o nome de PEC do auxílio emergencial para desviar o foco e tentar, inclusive, imputar a todos nós que votamos contrários a essa PEC, porque queríamos um auxílio emergencial maior, mas não queríamos essa PEC no enfraquecimento ainda maior do Estado brasileiro. Lamentavelmente, eles queriam ganhar uma narrativa, mas nós estamos, com o passar do tempo, mostrando, esclarecendo o que realmente, mais uma vez, significou mais uma medida tão ruim, não apenas para o servidor público brasileiro, mas para o Brasil como um todo. Quero saudar meu querido amigo e irmão, Marcelo Freixo, esse líder guerreiro aqui que assume agora a liderança da minoria, e que certamente nos representa a todos. Eu que tive a honra de liderar a oposição ainda até semana passada e assumiu o deputado Alessandro Molon, também participou aqui da webinar. Ou seja, nós todos, independente de legendas partidárias, nós hoje estamos trabalhando numa perspectiva de uma grande frente que se oponha à tentativa de implantação de um regime que beira o fascismo. Não obstante nós termos um presidente da República que talvez não saiba o significado teórico, o significado político, o significado histórico do que é o fascismo, porque ele, digamos assim, não tem discernimento intelectual, mental suficiente para isso, mas aqueles que o cercam certamente têm essa compreensão. E o que é pior, todo um sistema que foi criado desde a época do golpe que derrubou a presidente Dilma, passando pelos anos do Temer, onde foi feita uma reforma trabalhista contra o nosso voto, que dilapidou direitos dos trabalhadores sob o pretexto que ia gerar milhões de empregos, e o que a gente vê hoje são 15 milhões de desempregados no Brasil. E o governo alardeia que estão crescendo postos de trabalho em relação à série histórica, só que é uma série histórica que começou ano passado, porque o novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, hoje em dia está incluindo os informais, os temporários, os trabalhadores domésticos, os servidores públicos, os agentes comissionados, ou seja, os microempreendedores individuais, ou seja, é um amplo CAGED, bem diferente daquele que tinha até o final de 2019, que era basicamente a relação que as empresas mandavam entre aqueles que estavam sendo empregados e aqueles que estavam sendo desempregados. Na verdade, são os números que esse governo escamoteia, Como ele disse há pouco tempo que o preço do botijão de gás ia baratear, a gente pensava que ia baratear, mas não, é porque ele está reduzindo a capacidade dos botijões de gás, pelo menos aqui no Ceará. Já foi tentado fazer isso, reduzindo a capacidade dos botijões de gás, justamente para dizer, não, o botijão de gás está mais barato. Ou seja, é uma falácia. E a gente dizer isso no momento onde nós choramos mais de 331 mortes de brasileiros, algo que poderia ser em grande parte evitado, nos indigna. Nos deixa cada vez mais vontadosos de tirar esse sujeito que, lamentavelmente, foi colocado pela população brasileira na perspectiva de que ele, pelo menos, pudesse não ser tão irresponsável quanto está sendo, e o que a gente está vendo
talvez seja o maior genocídio da história do nosso país. Mas não nos calaremos. Somos poucos, né? Nós que fazemos oposição no Brasil somos em torno de 130 no universo. Nos tira a primazia de termos ao nosso lado milhões e milhões de brasileiros, organizados ou não, mas certamente conscientes de que a gente não vai aguentar muito tempo esse sujeito que aí está. E agora, a gente está discutindo uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa, como foi bem dito pelo Freixo, num momento completamente inoportuno. Nós temos que concentrar os nossos esforços recursos para a saúde do nosso país, valorização dos profissionais de saúde, recursos que sejam os que forem para vacinarmos toda a população brasileira, para que tenhamos um plano nacional de imunização, não apenas para 2021, mas que seja permanente. Às vezes a gente se ilude, estamos vacinados agora, pronto, estamos imunes. Não, isso é cíclico. Próximo ano deveremos ter mais uma vez que ser vacinados. E se a gente está indo nessa velocidade extremamente trôpega, a gente pensa que ano que vem a gente vai ter a população brasileira toda vacinada, quando precisamos de mais gente sendo vacinada, ainda por conta de que a imunização dela já se acabou, a gente vai ver que o nosso pandemônio pode se complicar ainda mais. Enfim, minha gente, o que a gente tem que discutir, e aí entrando no assunto da reforma administrativa, nós fizemos uma reunião na semana passada da Frente Servir Brasil, que é uma frente que engloba várias entidades sindicais que defendem o servidor público, dentre as quais a CSB, né, e nós, com o relator da PEC 32 na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Pelo menos recebemos uma notícia atenuante. Ele chegou e disse que houve um compromisso com o presidente Arthur Lira, que não será colocada em votação na CCJ enquanto durar essa pandemia, essas regras de isolamento, que são mais duras, que são mais rígidas, que são indispensáveis para que a gente evite a disseminação viral da forma como está se disseminando e que a gente tente reduzi-la enquanto a vacinação não chega. Isso é importante porque já vinham dizendo que talvez no mês de abril fosse a voto na CCJ, e isso diminuiria bastante o nosso tempo. Então, ele chegou e disse que não vão ser realizadas audiências públicas ainda no âmbito da CCJ, para que, quando for votar a admissibilidade e constitucionalidade da matéria, nós tenhamos, pelo menos, já algum tempo transcorrido e, consequentemente, quando formos analisar o mérito na comissão especial, já termos, talvez, a possibilidade das entidades sindicais, dos servidores públicos, estarem presentes na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo, para fazer essa pressão. É indispensável uma pressão no momento onde querem, por mais que digam que não, tirar direitos sagrados do serviço público brasileiro. Sem entrar nas minúcias do texto, mas focando em alguns tópicos que são verdadeiros descalabros, e poderíamos tocar em dois, basicamente, na questão dos contratos temporários, que isso é uma burla ao serviço público brasileiro, porque você, ao permitir a recontratação, você vai perpetuar esse regime, não é? E sem dar um limite do volume de cargos temporários em relação ao total de cargos do serviço público, você vai ver que isso vai, mais cedo ou mais tarde, acabar com o serviço público brasileiro, prosperando, então, a tese do Estado mínimo. Se a gente vê que, mesmo durante o concurso público, eles querem colocar o chamado contrato de experiência, quando hoje a gente tem a égide do contrato, da questão do estágio probatório, certo? Você vai ver que o contrato de experiência vai envolver uma relação subjetiva entre aquele concursado e o seu chefe imediato, não é? Isso pode gerar, se a gente imaginar que a união talvez não aconteça, mas certamente estados e municípios, e na própria União também, vão acontecer favorecimentos em detrimento da meritocracia de quem passou no concurso público. Se nós analisarmos, e aí entra um escândalo nacional, a superconcentração de poderes nas mãos do chefe do Poder Executivo, que vai lhe dar a perspectiva, num ato monocrático, unilateral, de retirar atribuições de funções públicas, você vai estar esvaziando, por exemplo, a possibilidade
e eu digo isso porque fui secretário executivo do Ministério do Trabalho, né, na época que o meu presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, foi o ministro, a gente vai ver que algo como o quadro móvel, né, que é justamente toda aquela área que envolvia a Polícia Federal, os auditores do trabalho, Ministério Público do Trabalho, certo? Toda aquela ação conjugada para inibir o trabalho análogo ao escravo, o presidente pode simplesmente extinguir por uma canetada, tirando as atribuições desse importante instrumento de combate ao trabalho análogo ao escravo. Se a gente analisa que ele vai poder fundir, que ele vai poder extinguir repartições públicas, autarquias, que são imprescindíveis para o funcionamento público do Estado brasileiro, isso é um descalabro, sem passar pelo Congresso Nacional. Minha gente, nós não podemos, em hipótese alguma, admitir que essa reforma administrativa, nesses moldes, possa prosperar. Estamos discutindo com partidos de centro, nós vamos ter, evidentemente, que ter a habilidade necessária para que nós possamos compor com os partidos de centro e tentar mitigar esses efeitos, tentar fazer com que nós não tenhamos, de repente, um Estado completamente sucateado, porque isso só vai, certamente, atender aos ditames de um mercado que, lamentavelmente, no Brasil, é cego, porque nós temos um governo fraco, pusilânime, vassalo do sistema financeiro. Porque nos Estados Unidos, a gente está vendo agora, não sou admirador do Partido Democrata, mas a gente não pode deixar de ver uma inflexão muito grande da gestão desastrada do Trump para agora, para o início de gestão do Biden. Foram 1,9 trilhões de dólares. 2,4 trilhões de dólares, nós estamos falando em 4,3 trilhões de dólares de recursos investidos na economia americana no novo New Deal. Isso é 3 vezes o PIB do nosso país. Isso é 3 vezes o PIB. Isso certamente vai alavancar novos indicadores de desenvolvimento. Os Estados Unidos já está com mais de 50% da sua população vacinada em menos de 3 meses de gestão do Biden. Né? Então, a gente precisa ver que é uma questão de gestão. E sim, nós podemos compor com um centro que seja esclarecido. Né? Nós podemos compor para que nós possamos avançar, como em alguns pontos, poucos, é verdade, mas nós avançamos na época da reforma da Previdência. Em relação à aposentadoria de professores, em relação à questão de aposentadoria de trabalhadores urbanos, conseguimos, digamos aqui, algumas poucas conquistas. Mas agora é uma reforma administrativa que é perversa com o serviço público brasileiro. Nós não podemos admitir que isso prospere, vamos ter que definir uma estratégia muito criteriosa. E esse encontro virtual aqui, presidente Tonho Neto, ele é extremamente elogiável para que nós possamos realmente fazer essa grande mobilização nacional, envolvendo sindicalistas, envolvendo trabalhadores, envolvendo a classe política, envolvendo a população brasileira como um todo. Essa tentativa de demonização do servidor público brasileiro é um crime de lesa pátria. Nós não podemos aceitar que aqueles trabalhadores, e aí a gente exemplifica agora, com os trabalhadores no sistema de saúde, que estão sendo exemplares, guerreiros, verdadeiros anjos que evitaram que uma tragédia ainda maior pudesse estar ocorrendo no Brasil. A saúde pública do Brasil, ela é o que é pelos trabalhadores da saúde pública do Brasil. Por isso que nós temos que valorizar, porque se eles são valorosos na saúde, também são valorosos na educação, também são valorosos na segurança pública, também são valorosos na arrecadação do Estado, para que o Estado possa efetivamente ter os recursos necessários para funcionar a máquina pública, são valorosos na limpeza pública, são valorosos em todos os setores. Mercado e Estado, eles não são para ser divergentes, eles podem compor. O problema é que o Estado brasileiro, com a visão que está aí através desse desgoverno Bolsonaro, o Estado brasileiro está querendo ser vassalo do mercado. Eles podem se complementar. O investimento público pode ser complementado pelo investimento privado e vice-versa. O que não pode é o investimento privado ser feito com recursos públicos, beneficiando grandes estruturas que estão aí travestidas digamos assim, investidores, de mercado investidor, mas que, na verdade, na maioria das vezes, são os próprios recursos do BNDES, são os próprios recursos do povo brasileiro e acabam cada vez mais auferindo lucros e mais lucros. Só para ter uma ideia, para concluir minha fala bastante genérica, mas esse aumento,
o Banco Central teve a sua autonomia votada há poucas semanas. E na primeira reunião do Copom, aumentou 0,75 pontos percentuais e já está se dizendo que na próxima vai aumentar mais 0,75. No final do ano, nós possamos estar em 6% em taxa de juros. Ora, nós não estamos vivendo inflação de demanda, nós estamos vivendo um ambiente recessivo. Não existe excesso de moeda na economia. Se os preços estão aumentando circunstancialmente, é por conta da alta contínua do preço do petróleo, de alguns preços agropecuários, certo? Enfim, e aí vamos aumentar a taxa de juros? A quem isso interessa? Se nós pegarmos de 6% para 2%, nós estamos falando de 4 pontos percentuais de uma dívida que é 90% do PIB brasileiro. 90% do PIB brasileiro, nós estamos falando, quando pegamos 4% em cima de 90%, nós estamos falando em um aumento de 3,6% do PIB brasileiro só nessa oscilação de taxa de juros. Sabe quanto nós temos para investir no Brasil? 2%. Enquanto isso, estamos tendo que baixar a cabeça para que 3,6% do PIB brasileiro seja feita uma transferência de renda para o sistema financeiro e para aqueles clientes que têm condição de comprar títulos da dívida pública. Isso é um crime. Nós precisamos mobilizar o demônio, digamos assim, do Brasil, esse dragão que nós temos que fincar uma lança no coração, é o sistema financeiro, que era para ser uma atividade meio e virou uma atividade fim das mais lucrativas. O servidor público, ele precisa ser valorizado e, como tal, nós que estamos nessa trincheira no Parlamento brasileiro, vocês podem ter certeza, estaremos, com certeza, no dia a dia lutando para tentar mitigar esses efeitos aí dessa proposta de reforma administrativa. Ótimo, deputado. A gente vai fazer alguns questionamentos. Antes, eu queria fazer só um adendo. O senhor lembrou dos servidores da saúde, e o Brasil é o país onde mais morrem servidores da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid. E aí, por uma infelicidade do momento, esses servidores que falecem, os seus cônjuges vão se deparar com pensões ridículas por conta da reforma da Previdência aprovada pelo governo Bolsonaro, e é mais uma consequência do desmonte que promove esse governo genocida. Eu queria fazer uma pergunta para os deputados, para quem se habilitar a responder. O que os deputados consideram inadmissível na atual proposta da PEC 32? O que é inadmissível na visão do senhor, deputado André Figueiredo? Bem, eu citei 3 pontos, Wagner, até porque eu tenho elencado. Para mim, evidentemente, essa questão da superconcentração de poderes nas mãos do chefe do Poder Executivo, isso é absolutamente inadmissível, tanto na retirada de atribuições de funções públicas, quanto na possibilidade de extinguir ou fundir autarquias, o que é verdadeiramente inadmissível. Do mesmo jeito, outras questões relacionadas ao servidor público, essas estão mais diluídas, certo? Eu falei na questão do contrato de experiência, falei na possibilidade de contratação de trabalhadores temporários no serviço público, mas existem outros. A queda da estabilidade, né, por mais que sejam para servidores futuros, isso vai gerar um grande enfraquecimento do serviço público brasileiro. Então, nós tínhamos que dividir em 2 pontos. Um, aqueles que afetam diretamente o servidor em si, e outro, aqueles que afetam a estrutura do Estado brasileiro. São 2 pontos que nós queremos discutir a miúde e, consequentemente, combater para retirar isso do texto. Bom, deputado, devido ao nosso adiantado, a hora a gente já estourou o nosso tempo, eu já vou pedir para o senhor mesmo fazer as suas considerações finais, deputado André Figueiredo. Aí, na sequência, o deputado Marcelo Freixo, o deputado Emanuelzinho, 3 minutos para cada um fazer as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado pela sua fala extremamente pontual. Muito obrigado, Wagner. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a essa oportunidade, uma honra de ter participado desse webinar aí com tantos companheiros, que teve a abertura do companheiro Ciro Gomes e que certamente, com seu projeto nacional de desenvolvimento, é mais um dos grandes atores que nós queremos ver à frente de um projeto diferenciado para o Brasil. E nessa construção nós precisamos, evidentemente, discutir, debater, ampliar essa discussão, tentar se contrapor a tudo que é de ruim desse governo Bolsonaro, que afinal é tudo, né? Então nós temos aí que formar esses grandes blocos, onde já sob a liderança do meu querido amigo Marcelo Freixo, sobre a liderança
do Molon, sob a liderança dos líderes partidários, o PDT, o meu amigo Volney Queiroz, nós possamos estar irmanados nessa luta para se contrapor a tudo que é de ruim. Então, momentos como esse, onde a gente ainda precisa estar respeitando regras de isolamento social. Vim a Brasília agora, já fazia algumas semanas que eu não tinha vindo, mas vejo que temos que revezar, nós, até mesmo para que a gente que ainda não pôde se vacinar, mas a gente tentar estar presente aqui, tentar fazer um diálogo presencial com o presidente da Casa, com o presidente do Senado, com as entidades, mas sempre preservando essa capacidade de nos mobilizar. E, lógico, em relação à reforma administrativa, tentarmos postergar ao máximo. E, quem sabe, até mesmo discutirmos a viabilidade de termos a reforma tributária antes, uma reforma tributária que seja progressiva. E dentro desse projeto, desse New Deal do Biden, existe uma reforma tributária progressiva, os mais ricos pagando mais impostos ainda. É isso que nós precisamos construir e que é bem mais emergencial, passada a pandemia, do que essa malfadada reforma administrativa. No mais, muito obrigado, sempre uma honra estar aqui debatendo com o meu amigo Neto, com você, Wagner, com o meu querido amigo Marcelo Freixo, com o deputado Manuelzinho, enfim, vamos ter vários momentos ainda para debater, ainda em 2021, se Deus quiser. Ok. Deputado Freixo, repito a pergunta que fiz para o deputado André Figueiredo, qual que é o ponto que o senhor entende como inadmissível nessa PEC, e também para o senhor fazer as suas considerações finais, e desde já agradeço a sua participação, riquíssima participação. O ponto inadmissível é a PEC. A PEC é completamente inadmissível, não dá para... não tem cabimento. Não tem cabimento no momento que a gente tem 4 mil brasileiros mortos, você está... o papel do Estado na contramão do que o mundo inteiro está fazendo. O mundo inteiro está aumentando recursos, o mundo inteiro está colocando dinheiro nas funções públicas, no Estado, o mundo inteiro está buscando mais gente para o serviço público. O Brasil não pode ir na contramão, o Brasil já está na contramão da ciência. Né? O Brasil, não à toa, tem os piores números da pandemia do mundo, além de termos o pior presidente. Então, e não é coincidência. Então, evidentemente, a gente não pode admitir o debate da PEC. O André tem toda a razão nos pontos mais graves. Imagina você dar amplos poderes para um presidente que não tem mais os limites constitucionais do que foi estabelecido em 88 e substituir política de Estado por política de governo totalitário e tirânico. E ainda jogando migalhas para os liberais para construir um partido fascista. Não é a primeira vez na história do mundo que você tem princípios liberais alimentando iniciativas fascistas. Isso já aconteceu em outros momentos da história. Né? Então, isso é muito perigoso. Então, a gente, evidentemente, não pode admitir a inversão completa de valores. A gente tem um país com fome, a gente tem um país com miséria, a gente tem um país com desemprego estrutural e a gente tem um país com uma crise sanitária que a gente não consegue ter previsão de quando a gente vai começar a ter uma situação melhor. A Europa está vivendo a terceira onda, a gente está começando a segunda. É possível que essa terceira onda chegue em agosto, onde a gente vai estar completamente dilacerado da segunda. Como é que, nesse momento, você vai estar discutindo a redução do poder público? Hoje, um dos ingredientes que mais faz o povo sofrer é falta de profissional da área de saúde. O esgotamento físico e mental dos profissionais de saúde é um dos graves elementos da crise da pandemia hoje. Falta funcionário público, falta profissional de saúde, falta dinheiro para oxigênio, falta leito. Como é que a pauta pode ser a redução do papel do Estado? Isso é criminoso. Isso é criminoso. Né? Em qualquer período, eu discutiria contra. Em qualquer período, eu me colocaria contra. Porque é um debate de princípio, de concepção de sociedade, de concepção de Estado. Mas, nesse momento, esse é um debate quase penal. Esse não é um debate administrativo, esse é um debate penal, porque é crime. Crime hediondo. Né? Você defender uma reforma administrativa num momento como esse. Queria agradecer muitíssimo o convite, né? Agradecendo a Antônio Neto, agradeço a todas e todos aqui presentes. Bom encontrar você aqui, meu companheiro André. Estou aqui em Brasília e a gente vai seguindo uma luta muito, muito dura aqui. Enfim, a gente tem a pandemia e o pandemônio, né? E a gente ainda tem mais de um ano pela frente para se ver livre disso. Mas a gente tem que conversar bastante. Um abraço fraterno a todas e todos.